Vamos ler a palavra de Deus hoje em Efésios, capítulo 6. O triunfo do crente é obtido através da oração. É encantador estudar sobre oração. Eu leio sobre homens de Deus que escreveram dezenas de livros sobre oração. Quer dizer, um só autor, um só escritor, escrevendo dezenas de livros a respeito de oração. E esse livro que eu tenho consultado para ver o que cada um desses grandes servos de Deus no passado falaram sobre oração, que cada semana eu trago aqui uma frase, né? É impressionante ver como a oração ela tem uma conotação assim dinâmica, né? De você nunca alcançar todo o sentido dela, sempre alguma coisa nova que nós podemos conhecer, que nós podemos aprender. E isso tudo está na palavra de Deus. Então vamos ler Efésios 6, de 10 a 20. Diz assim: finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos de lutar, mas sim contra principados e poderios, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Por isso, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Portanto, permanecei firmes, trazendo em volta da cintura a verdade, e vestindo a couraça da justiça, calçando os pés com a disposição para o evangelho da paz, e usando principalmente o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos em chamas do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso mesmo vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que a palavra me seja dada quando eu abrir a boca, para que possa com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador na prisão, para que nele eu tenha coragem para falar como devo. Amém. O triunfo do crente é obtido através da oração. Quando oramos, o diabo treme e diminui, porque a oração é a mais poderosa arma que nós, como crente, temos para usar, para utilizar. Então, a frase de hoje é de Martinho Lutero, o famoso Martinho Lutero. Ele, na história e biografia de Martinho Lutero, há um registro das grandes lutas que ele tinha com o diabo. E ele conta que o diabo pessoalmente vinha tentá-lo, porque ele estava fazendo uma grande obra que era protestar contra os abusos da igreja e da religião do seu tempo. E a religião dominava a Europa e dominava o seu país, que era a Alemanha. Então ele teve uma grande luta espiritual. Há uma ilustração que conta que o diabo trouxe para apresentar para Lutero os pecados dele. Uma lista de pecados. E Lutero olhou assim: realmente eu cometi esses pecados. Tem alguma coisa mais? E o diabo ia lá e trazia outra lista. E ele perguntava se tinha mais. Ele sempre conferia: realmente são meus pecados, todos os meus pecados. E até que o diabo trouxe a última lista e disse: não tem mais, aqui estão todos os seus pecados. E aí ele pegou uma tinta vermelha e escreveu em cima daquelas listas: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho,
nos purifica de todo pecado, e o diabo foi embora. Que é assim que a palavra de Deus diz, né? Que o sangue de Jesus nos purifica. Então o diabo ele treme, ele diminui diante da oração. E essa frase de Lutero faz muito sentido, pensando um pouco na biografia dele, na história dele. Ele disse assim: acho que minha oração é maior do que o próprio diabo. Se fosse diferente, Lutero teria tido outra sorte. Então Lutero reconhecia que o fato de ele estar onde estava, permanecer em pé e estar ali no seu posto de pastor, que fez aquela grande reforma na Alemanha, era por causa da oração. Que por causa da oração ele não foi abalado e destruído pelo diabo. Então ele fala: acho que minha oração é maior do que o próprio diabo. Se fosse diferente, Lutero teria tido outra sorte. Por isso eu escolhi o texto de Efésios 6. Aqui em Efésios 6, nós temos no versículo 11, a palavra de Deus diz: revestivos de toda a armadura de Deus para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo. A oração é aquilo que faz com que a gente, com toda a armadura de Deus, consiga ficar firme contra o diabo. Por isso, no verso 18, a palavra de Deus diz: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito. Lembra que preguei domingo? Nós oramos para Deus Pai, nós oramos no Espírito. A função do Espírito Santo é nos levar, nos conduzir pela oração até Deus. E nós oramos em nome de Jesus, porque Jesus é o mediador da nossa oração. Mas nós oramos no Espírito. E então, Paulo está dizendo isso, a palavra de Deus dizendo isso para nós, que nós devemos orar em todo o tempo no Espírito e vigiar com toda a perseverança. Então essa é a nossa arma, a oração. A oração é uma arma espiritual e nós usamos essa arma nas regiões celestiais. Quer dizer, nós não usamos ela neste mundo. Sempre que nós estamos orando, nós estamos usando a arma nas regiões celestiais. Nós podemos orar no ambiente aqui, como o templo ou qualquer lugar. Às vezes a gente ora por alguém, né? Bom, Zé Fernando falando, né? Ele orando por alguém precisou de oração. Isso estou falando dele, que a gente conversou isso ontem ainda, né? Então, já naquela hora mesmo, usando o telefone, orou com a pessoa, até pela oração pelo telefone, né? Ou pelo vídeo chamado, seja como for. A gente está orando, mas a oração é nas regiões espirituais. A oração não é aqui. O campo da oração não é aqui. A gente só está partindo daqui para as regiões celestiais. E é isso que nós temos que entender. Por isso ela é uma arma espiritual. Ela é uma arma espiritual, como lemos aqui, para vencer forças espirituais do mal. Aqui no versículo 12. Contra os exércitos espirituais da maldade. Então nós usamos a oração para vencer essas forças espirituais. Todos os irmãos aqui já viram alguém endemoniado? Todos aqui já viram? Oraram, viu alguém orando para expulsar? Quando a gente tem um momento desse de expulsar o demônio de uma pessoa que está possuída, ali a gente tem visível o que é essa força espiritual do mal, quando toma conta da personalidade de alguém. Então nós temos isso visível. Quando não temos isso visível, nós só temos a palavra de Deus para entender que existem forças do mal. E nós lutamos contra essas forças espirituais do mal. A oração é para essa luta. Ela é para essa luta. King James traduz: dominadores deste sistema mundial em trevas, forças espirituais do mal, regiões celestiais. É aí que nós lutamos. É uma arma espiritual para ser usada nas regiões celestiais também para fortalecer o crente. Para fortalecer o crente. O versículo 10 diz, Efésios 6:10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É através da oração que nós nos fortalecemos no Senhor. Ó, Senhor, me ajuda. A gente faz uma oração assim: ó, Senhor, por favor, me ajuda, me abençoa,
me socorre, e eu estou fraco, Senhor, eu preciso de força. Seja o que for que a gente fale, a gente está buscando fortalecer na força do Senhor. Então, essa arma espiritual nos ajuda a alcançar força. Momento de desânimo, de fraqueza, de abatimento, nós vamos orar. E ali, com os joelhos dobrados, nos levantamos fortes novamente, porque diz a palavra, a força está no Senhor, é na força do seu poder que nós nos levantamos e seguimos em frente. A palavra usada pelo apóstolo Paulo aqui foi usada no livro de Juízes, por Gideão, para conseguir força, para vitória, para luta contra o inimigo. Então o Senhor nos dá essa força espiritual para vencer o diabo e os seus dominadores nessas regiões celestiais. Então essa é a arma, a oração, é a arma espiritual para vencer forças espirituais do mal, para fortalecer na força do Senhor e para vencer esses dominadores do sistema mundial das trevas. Quem são eles? Aqui a palavra diz que são principados, são potestades, são dominadores do sistema. Versículo 12. Nós estamos ouvindo falar muito de dominadores deste mundo, do sistema mundial, os globalistas, né? Mas eles não são nada perto desses dominadores do mundo espiritual. E nós, entendendo como eles estão organizados, que eles têm uma força demoníaca, que lembra quando o diabo pecou contra Deus, ele levou uma terça parte dos anjos, não são poucos não, são bastantes anjos que ele levou consigo, são todos demoníacos, têm forças demoníacas. Então, a oração nos ajuda a encontrar a força para vencer esses dominadores. E aí, irmãos, isso é um privilégio. Eu sou tão pequeno, não sei como o irmão se sente, pequeno, grande, médio. Eu me sinto pequeno. Mas na oração, ao levantar da oração, é tanta força que a gente repreende o diabo, aí sim a gente pode determinar, viu? Nessa área a gente pode determinar, sai daqui, aqui não é o seu lugar, sai dela, sai dele, vai embora, como Jesus mandava, expulsava, vai embora, porque é o poder que alcança-se através da oração para lutar não contra sangue, não contra a carne, mas contra essas forças organizadas em hierarquia, eles são organizados. O diabo é o príncipe deles e eles estão numa organização. Por isso, quando lemos em Romanos 8, versículo 19 a 23, Paulo diz assim: até a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à inutilidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação seja libertada do cativeiro da degeneração para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação geme e agoniza até agora, como se sofresse dores de parto, e não somente ela, mas também nós que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, aguardando ansiosamente nossa adoção, a redenção do nosso corpo. Então, nesse mundo a gente tem muito disso, do gemido, aguardar esse dia da redenção. Mas então o versículo 38 diz que em todas essas coisas, diz o verso 37, nós somos mais do que vencedores por meio de Jesus que nos amou. E então afirma 38, tenho certeza de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, esses domínios da maldade, nem coisa do presente, nem do futuro, nem poderes, vai falando outras coisas aqui, nada pode nos separar do amor de Deus. Então, essa arma é uma arma poderosa e maravilhosa, e nós com ela vencemos até esses dominadores do sistema mundial das trevas, que é regido por Satanás, diz Paulo em Efésios 2, versículo 2, ele é o príncipe, chamado príncipe desse poderio do ar,
esse que opera nos filhos da desobediência. A gente está vendo muita maldade no mundo. Aqui está, versículo 2, Efésios 2, o príncipe deste mundo, o diabo, está operando com seu poder, agindo nesses filhos da desobediência. Li hoje de um presidiário que foi solto, e ele chegou em casa e estuprou a própria filha. Filhos da desobediência, agindo, sendo operados pelo príncipe deste mundo demoníaco. E assim que o mundo anda, meus irmãos. E o príncipe deste mundo controla essa gente, controla essas pessoas, como controla essa camada de anjos que estão acima em rebelião. Mas não custa nada, o dia deles está decretado, eles já estão derrotados na cruz em Cristo Jesus. Mas enquanto esse dia final do julgamento não acontece, lá Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que ele é o Deus deste século. Ele está reinando neste mundo como Deus desse século, quer dizer, deste mundo. Ele cegou a mente dos incrédulos. Por isso que o incrédulo não consegue. Você fala de Deus, você fala da palavra, você explica, ele está cego, ele não pode entender, ele não pode enxergar a realidade do que está acontecendo, a menos que seja como diz, né, Paulo teve aquelas escamas retiradas e ele desvendou, os seus olhos foram desvendados para ver o brilho de Jesus. As pessoas não entendem. Então, por isso vamos continuar orando, porque é com a oração que nós vamos vencer todo esse poder que opera nas regiões celestiais. E Jesus também falou em João 12 que ele é o príncipe desse mundo, mas já foi expulso, porque lá na cruz Jesus já venceu o diabo, já venceu a morte, venceu o pecado, ele alcançou a vitória. E Paulo disse isso afirmando em Colossenses 2,15, que Jesus despojou os principados, os poderes dessas regiões, e expôs publicamente, triunfando sobre eles na cruz. Então, nada de temor, meus irmãos, nada de receio. Se você vê alguém que está sendo dominado pelo diabo, as suas hostes infernais, lembre que em nome de Jesus, nós temos a autoridade em oração, não é sem oração. Lembra quando Jesus desceu do Monte da Transfiguração, chegou lá, aqueles 9 apóstolos que ficaram embaixo não conseguiam expulsar o demônio daquela criança. E o homem chegou lá, falou para Jesus, mas eles não puderam expulsar. E Jesus falou, depois de expulsar o demônio, só com oração. E alguns textos em português traz jejum e oração. Em alguns manuscritos antigos não tem jejum, só oração. É importante saber que é oração. A oração que é a arma do crente para vencer em qualquer situação, para triunfar em qualquer situação. Triunfar é a mesma coisa que vitória, a mesma coisa que êxito, que vantagem, que conquista. Através da oração, nós temos toda a conquista que nós precisamos. Então, diante do mundo tão tenebroso que estamos percebendo, parece que cada dia a gente conversa uns com os outros, né? Parece que a coisa fica pior, o mundo fica mais difícil, a gente não tem nada a temer, porque Jesus já triunfou lá na cruz, e ele ao subir aos céus disse para nós, todo o poder me é dado, nos céus e na terra, agora ide, fazei discípulos de todas as nações. Então nós temos força para vencer as forças do mal, nós temos força porque nos fortalecemos na força do Senhor, e nós temos essa força para vencer todo o sistema mundial das trevas, não importa qual seja, nós temos força para vencer. Eu falo isso porque eu já enfrentei várias situações em que, através da oração, eu vi como o Senhor fortalece, e o Senhor nos dá vitória para vencer, mesmo as grandes lutas contra esse sistema mundial de trevas. Lembrando, né? Não estou falando de carne e sangue, né? Falando do mundo espiritual. Então, vamos seguir orando,
E eu lembro que já falaram até de nós aqui, que nós estamos num bairro onde tem aí um negócio que é poderoso, mas para nós não tem nada mais poderoso do que Jesus. Deus está conosco e Ele é quem nos fortalece, não tem nenhum poder para nos enfrentar e para nos derrotar. Nenhum. Somente Jesus é o Senhor e Ele alcançou o triunfo na cruz e agora temos essa promessa. Nós, os crentes, temos a promessa que através da oração nós alcançamos o triunfo também, em toda e qualquer circunstância, situação ou acontecimento. Vamos orar, sabendo que o diabo treme e diminui, porque a oração é a arma mais poderosa que nós temos, que nós a utilizamos. Os irmãos são bem-aventurados, porque estamos aqui, não só oramos em casa, mas estamos aqui na quarta-feira para esse tempo de oração. Pode ter certeza, irmãos, nessa hora que o diabo treme. Ele não tem medo de leitura da Bíblia, ele não tem medo de pregação, ele não tem medo dessas coisas, mas quando o crente se ajoelha, quando o crente começa a orar no Espírito, aí ele treme, ele diminui. Ele não pode resistir à ação do poder do Espírito de Deus na vida do crente. Mas o Senhor está conosco todos os dias, nós agradecemos, o Senhor tem conservado todos nós com vida aqui, ó Pai. Eu te louvo, te agradeço, Pai amado. Peço que o Senhor continue nos abençoando o restante dessa semana, para continuar trabalhando, produzindo, para continuar vivendo debaixo da Tua graça, com fé no Senhor, com Teu amor sendo derramado no coração, uma esperança viva, para não se desanimar nunca. Ó Pai, abençoa, Senhor, o Senhor nosso Deus, nos abençoe, Pai, nos guarde, que o Senhor continue revelando a sua face de amor e nos conceda a paz. Em nome de Jesus. Amém.